clube importante e popular como o Clube Atlético Juventus também ajuda a explicar muito das mudanças paisagísticas do urbanismo e principalmente os reflexos da expansão imobiliária de uma grande metrópole como é o caso de São Paulo. O Juventus, no seu auge, chegou a ter mais de 100 mil associados, principalmente na década de 80. E desde então, esse número diminuiu bastante. E muito dessa redução se explica pela proliferação de grandes condomínios que acabaram nascendo no entorno, não só do Juventus, como também de outros clubes importantes desse grande município que é São Paulo. Esses grandes clubes acabaram sofrendo a concorrência da expansão imobiliária porque os maiores condomínios, eles sempre ofereceram como um dos atrativos instalações como piscinas e quadras poliesportivas. Exatamente o que era o grande diferencial dos grandes clubes desportivos. E claro, o Juventus também sofre com essa mudança de paisagem. As áreas horizontais, as grandes casas, os casarões tradicionais de um bairro como a Moca acabaram se tornando áreas privilegiadas e muito cobiçadas pelas construtoras, que enxergaram nesses espaços uma enorme fonte de lucros e também de implantação de condomínios. Esses lotes foram incorporados, nós estamos com 80 mil metros quadrados, né? Esses lotes todos comportam a área social. E evidentemente que o entorno dessa rede social, dessa área social, foi sendo construído alguns prédios também com torcedores e, pasme, conselheiros do Juventus foram os primeiros a comprarem os prédios que estavam em volta do Juventus, para ficar mais próximo do Juventus. Com o boom imobiliário dos últimos 20 anos, mais ou menos, nós sentimos que a valorização da área foi imensa. Só que traz também não digo malefício, mas são duas coisas distintas. Quando se constrói no entorno do clube, e não se pode mexer no clube, porque isso é um problema sério. Eles constroem no entorno porque eles entendem o clube como uma área verde, uma área que ele preserva. Mas, com o boom imobiliário, construíram-se grandes prédios, grandes torres. Isso afastou um pouco o associado do Juventus, porque ele tinha no prédio dele a academia, a sua piscina, ou seja, o que nós oferecíamos aqui, eles tinham uma parte dentro do seu prédio. Então eles se sentiam seguros. Para que ele viria para cá se ele tinha no seu prédio? Esse é um lado. Negativo, positivo para eles, negativo para o Juventus. Que a tendência agora é se revertendo, porque a hora que levanta as torres, e nós vemos isso agora, inclusive, está um boom imobiliário muito forte na Moca. A sociabilização fica prejudicada. Por quê? Eu estou no meu apartamento, eu tenho a minha academia e tenho a minha piscina. Mas é todo dia que eu vou? E a sociabilização? Com quem que eu falo? Então aí que começou a população ao redor da Moca, Belém, Vila Prudente, Ipiranga, a se aproximar e começar a ficar sócio, onde chegou até aquele número expressivo, tá até no Guinness, né, que foi o clube que perdia só para o Real Madrid o número de sócios, que foi uma população tremenda aqui dentro nos nossos 80 mil metros. Tanto que hoje nós estamos num grande empreendimentos na Moca, né, que está crescendo muito nessa área de vários prédios, onde fica a desejar um pouco de sócio, mas estamos conseguindo resgatar. Para a Moca, a Juventus é tudo, como o Juventus é para a Moca é para o Juventus. Hoje os dois se casam, né? Então a mesma coisa que você fala na Moca, hoje você vai falar em Juventus, você vai falar nos nossos parceiros que nós temos aqui hoje, que hoje não é um cotonifício, um grande restaurante que é de culto. Nós temos o Hospital São Cristóvão, né? Nós temos a Pizzaria São Pedro, nós temos a Esfirraria São Juventus. São os nossos parceiros, isso aí se fala, Moca se fala em Juventus. Soma-se, isso é um casamento desses parceiros com o Clube Juventus e com os seus moradores, né? Com a sua comunidade aqui. A Moca a gente brinca, não é um bairro, é uma república dentro da cidade de São Paulo. Quer dizer, você citou uma série de marcas, aí o Juventus ainda é um polo de integração dessas marcas. Né? A Moca é aqueles que quem saiu quer voltar e quem está não quer sair.
Ele, como juventino, o Juventus é uma doença, é uma patologia, sabe? Quando alguém é mordido pelo bichinho do Juventus, ele não larga mais. Dos imigrantes italianos aos alemães. Ao longo de mais de um século, o Esporte Clube Pinheiros construiu uma trajetória que se confunde com a própria história do esporte brasileiro. Do pioneirismo do Esporte Clube Germânia, ainda no final do século XIX, ao protagonismo atual daquele que se tornou o maior clube poliesportivo da América Latina, o Pinheiros sempre esteve à frente do seu tempo. Foi berço de modalidades, incentivou o esporte feminino e formou gerações de atletas comprometidos com o espírito olímpico. Em suas áreas verdes, às margens do rio que lhe deu o nome, o Pinheiros manteve sua tradição e valores. Em 1888, os ingleses deram o primeiro passo, importante primeiro passo dos ingleses com o São Paulo Athletic Club. 10 anos depois, foi a vez dos alemães, com o Germânia, 1899. Clube renomeado em função da guerra, num período muito difícil da humanidade, aproveitando o nome do rio que banhava aquela região na cidade de São Paulo, o Rio Pinheiros. O clube foi fundado, por imigrantes alemães, no final do século retrasado, e foi aquela coisa de amigos que se reúnem, constituem um clube numa região distante do centro da cidade, com o intuito de prática esportiva, agremiação de prática esportiva e relacionamento social. Não tinha muito uma origem única, eu acho que eram só amigos, imigrantes da Alemanha que se juntaram com o ideal do esporte, O clube nasceu já dentro dos primórdios mesmo, das origens lá atrás, com a intenção do esporte. Até porque a cultura alemã, ela é muito ligada a isso, Piperno? Se você pensar bem, a Alemanha, ela sempre teve como uma das premissas de educação o esporte. Então essas pessoas vieram para o Brasil com essa mesma intenção, de criar um ambiente esportivo, tanto que as primeiras quadras de tênis, as primeiras garagens de barco e de remo, elas nasceram no Pinheiros. A pista de atletismo do Pinheiros, ela foi uma das primeiras do Brasil. Então, a gente tem toda essa origem esportiva em função desse DNA esportivo desses imigrantes. Eram imigrantes das mais diversas origens, mas com o mesmo ideal, isto é, o ideal do esporte. O Pinheiros, ele nasceu nas margens do Rio Pinheiros, e na realidade o Germânia, nasceu às margens do Rio Pinheiros, e quando ele nasceu como clube esportivo, o primeiro esporte a ser praticado foi o remo. E o remo, a gente teve grandes conquistas, mas obviamente que o remo não era, vamos dizer assim, naquela época o Rio Pinheiros era nadável, Então a gente começou a criar uma tradição de esportes aquáticos, Piperno? Então a gente teve grandes nadadores que começaram inclusive a nadar no rio. Depois, obviamente, que a gente montou o nosso parque aquático, construímos as nossas piscinas, mas as origens da natação do Pinheiros eram no rio, assim como os saltos ornamentais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o então Esporte Clube Germânia enfrentou um dos momentos mais delicados de sua história. Em 1942, o Germânia renasceu como Esporte Clube Pinheiros. Curiosamente, nesse mesmo período, do outro lado do Rio Pinheiros, consolidava-se o Clube Hebraica, fundado por imigrantes judeus que fugiam do avanço do nazismo na Europa. Separados apenas por um rio, hoje, Pinheiros e Hebraica convivem como símbolos de diversidade, integração e tolerância em uma relação emblemática que não poderia existir em nenhuma outra cidade que não fosse São Paulo. Em 1953, os judeus, com a Hebraica considerado um clube da comunidade judaica, entre muitas pesquisas, como o mais importante do mundo, em todo o mundo fora de Israel. Cresceu, tomou um volume grande,
Aí, na época da guerra, o clube teve que mudar de nome em função das alianças aí do Brasil com os aliados e não com o eixo, né? Enfim, mudou-se era originalmente Esporte Clube Germânia e passou a ser Esporte Clube Pinheiros. E de lá para cá manteve-se esse mesmo nome. Claro que as raízes alemãs ainda existem, mas ela não é, vamos dizer assim, o maior mote do Pinheiros, né? Acho que a gente hoje é uma agremiação muito mais eclética, né? Com pessoas de todas as origens. A gente tem, inclusive, como princípio isso, né? De manter um clube aberto para qualquer raça, religião, origem, enfim. A gente é aberto para tudo. Agora, o nosso DNA é esporte, né, Pipeno? Ele nasceu lá atrás com esporte e se manteve até hoje, assim. E hoje a gente é uma referência. Hoje nós somos o maior clube olímpico do Brasil. A gente tem o maior número de medalhas olímpicas no Brasil. A gente teve na Olimpíada de Tóquio agora, 25% das medalhas olímpicas do Brasil foram de atletas do Pinheiros. Enquanto o Pinheiros nasceu da influência europeia e ajudou a difundir o esporte moderno em São Paulo, o Clube Atlético Paulistano surgiu com a proposta de ser um clube genuinamente brasileiro. Fundado na virada para o século XX, o paulistano foi pensado para fortalecer a identidade nacional em um cenário dominado por clubes de origem estrangeira. A mudança para o Jardim América em 1917 marcou a consolidação de um projeto que unia esporte, cultura e vida social. O Clube Atlético Paulistano tem uma área de terreno de 48 mil metros, 49 mil metros de construção. Tá? Hoje, o quadro societário do clube é composto de 26 mil sócios. Os títulos nossos são familiares, tá? É bom ressaltar. Essa é uma tendência do clube, né? O clube é muito forte na família. A gente gosta que a família fique aqui.